Atenção! Vamos entrar no território da irreverência, por isso contem com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes. O meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos as histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Fomos à Aldeia das Religiões, a segunda edição da Aldeia das Religiões, organizada pela Paróquia de São Tiago de Priscos, ocorreu de 20 a 22 de junho de 2024, promovendo o encontro e a interação ecuménica e interreligiosa. O evento visou fomentar a fraternidade, o respeito e o diálogo entre diferentes tradições religiosas, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e pacífica. A Associação Ateísta Portuguesa recebeu um convite para participar neste evento, neste espírito de fraternidade, que valida todas as mundividências, mesmo as que não precisam de um Deus. Após muito esforço de organização e investimento de tempo e recursos, fomos informados que havíamos sido excluídos porque a nossa presença tinha suscitado indignação junto dos grupos religiosos presentes no evento. Ou seja, foi-nos retirado o convite anteriormente feito. A Associação Ateísta Portuguesa repudia toda a forma de exclusão, intolerância e discriminação. Assim, fomos mesmo à Aldeia das Religiões ver que evento afinal não podia suportar a presença de ateus humanistas, pacíficos e inclusivos. Neste episódio, revelamos a nossa experiência. Caros primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais com o nome @Homo Sem Deus para mais conteúdo exclusivo. E para se manterem atualizados sobre a Associação Ateísta Portuguesa, por favor visitem ateistaportuguesa.org. E não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Por favor, ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Já a seguir, entrevistamos o padre João Miguel Torres Campos, ou João Torres, como é melhor conhecido, o pároco de São Tiago de Priscos, no contexto da Aldeia das Religiões, evento realizado em Braga entre 20 e 22 de junho de 2024. Que podemos dizer sobre este evento? A agência Eclésia caracterizou a Aldeia das Religiões como um evento que procura promover encontros e interações ecuménicas e interreligiosas, partindo do reconhecimento das diferenças e do que une as pessoas. O respeito pela liberdade de religião ou crença é enfatizado como um direito humano fundamental. Essa liberdade garante a cada indivíduo o direito de ter, mudar ou abandonar uma religião. Assim, a convivência pacífica só é possível através do respeito pela diferença. Com a crescente diversidade religiosa em Portugal, conhecer e respeitar essas diferenças torna-se essencial. A Aldeia das Religiões é composta por várias tendas, cada uma representando diferentes religiões e confissões, mostrando os princípios fundamentais e a história da organização que representa. A mesa comum proporcionou um encontro gastronómico onde diferentes líderes religiosos partilharam refeições preparadas de acordo com as suas tradições culinárias, promovendo assim a união através da diversidade. Nós chegamos à Aldeia das Religiões, ou seja, eu, o João Monteiro, e um terceiro elemento não identificado, seriam talvez 11 da manhã de sábado, dia 22 de junho. O recinto era de livre entrada, composto por cerca de 8 tendas.
À entrada era possível consultar o programa, ver a lista de confissões religiosas presentes e o póster de publicidade ao evento. Era notório, talvez por ter sido o último dia, que a maioria das pessoas a circular pertenciam às organizações religiosas participantes. A grande maioria dos eventos desse dia seriam musicais. A primeira tenda do lado direito estava ocupada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou seja, pelos Mormons. Eram claramente os que mais tinham investido em tecnologia e publicidade. À esquerda, na tenda do encontro, várias pessoas pareciam estar a preparar algum tipo de atividade. Uma das tendas estava fechada e algumas estavam quase vazias. Sem sabermos bem como, fomos ter à tenda da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que estava sem ninguém. Se calhar foi por isso que entramos tão à vontade para vermos a literatura exposta, os vários mupis, os numerosos folhetos. Acho que não deve ter demorado 30 segundos a aparecer uma jovem simpática que, viríamos a saber, se chamava Ana. Vinha alegre e diligentemente de folheto na mão, sorriso no rosto e braços abertos para nos receber. Ofereceu-se de imediato para nos responder a quaisquer questões e para nos dar os livros que quiséssemos levar. Perguntou-nos logo se tínhamos uma confissão religiosa e, partindo do princípio que estávamos lá para saber mais sobre as confissões presentes. Aceitamos de bom grado os seus esclarecimentos e devo sublinhar que o que se seguiu foi a discussão mais surreal da minha vida com uma pessoa religiosa. A dada altura, Ana, a advogada religiosa, já não estava sozinha. Marta, a veterinária criacionista, e uma terceira jovem petis também se juntaram à conversa para auxiliar em argumentos que confundiam mais do que convenciam. Nenhuma das outras conversas foi menos surreal. Falamos com 2 muçulmanos de uma simpatia ímpar cujo convite de visitarmos a sua mesquita havemos de aceitar. Falamos com 2 senhoras da comunidade Bahá'í que teriam talvez a visão mais progressista de todas as entidades presentes. Demos uma vista de olhos por uma tenda de uma organização evangélica e, com muita pena nossa, já não nos foi possível conversar com os budistas. Depois de almoço, lá conseguimos encontrar o padre João Torres que, mostrando-se surpreendido por nos ver, aceitou dar-nos uma entrevista. É complicado descrever-vos as conversas que tivemos. Muito do que ouvimos não fez sentido para nós e chegava a ser exasperante ver pessoas claramente inteligentes e dedicadas com ideias tão díspares da realidade. A capacidade de compartimentalização destas pessoas era incrível. Se nos seus livros sagrados constasse que 2 mais 2 é igual a 8, de alguma forma também isso seria explicável e uma questão de fé. Não vos quero revelar demasiado porque ainda neste episódio vamos ter a oportunidade de ouvir o presidente da Associação Ateísta Portuguesa, João Monteiro, falar sobre esta experiência. Não percam, meus primatas pensantes, é já daqui a pouco. Durante a nossa visita à Aldeia das Religiões, fomos ao encontro do Padre João Torres, padre católico ordenado a 20 de julho de 2003 e hoje pároco de São Miguel de Guisande, São Tiago de Priscos e São Bartolomeu de Tadim, pertencente ao Arciprestado de Braga. Em 2011, foi assistente espiritual do Centro de Preparação para o Matrimónio e em 2013 foi nomeado para coordenar a assistência aos estabelecimentos prisionais de Braga e Guimarães. Passou a ser o diretor do Secretariado Arquidiocesano da Pastoral dos Ciganos. Em 2012, organizou a primeira Aldeia das Religiões, em São Tiago de Priscos, e este ano organizou a sua segunda edição. Padre João Torres, deixamos aqui o nosso bem-aja pela participação no Homo Sem Deus desta quinzena. Qual é o principal objetivo da Aldeia das Religiões? O principal objetivo é criarmos uma plataforma de diálogo e de comunhão entre as várias confissões religiosas, as mais significativas no nosso país, em que os diversos líderes, com alguns dos seus membros, estão juntos, veem o que cada um deles professa, acredita, e fundamentalmente criar uma onda de tolerância. Tu és diferente de mim, mas eu não te tenho que aniquilar, mas eu posso caminhar contigo. E a ideia é criar um país mais inclusivo,
em que nós todos possamos viver juntos, respeitando-nos nas diversas diferenças que cada um de nós tem. E acha que estamos a conseguir esse objetivo em Portugal? Estamos a caminhar para Este objetivo só é conseguido se nós privilegiarmos o discurso da comunhão, do encontro e da fraternidade em contrário ao discurso de ódio que parece que há uma certa normalização, poder excluir o outro, dizer que este país não é teu. Dou-vos um exemplo muito fácil. Há uma criança na escola que dizem que era do Nepal, mas afinal nem era do Nepal. Que outra criança lhe disse vai para o teu país. Também não sabemos se isso é verdade, e isso andou nas notícias durante bastante tempo. Fez-se uma série de debates na televisão, vendeu-se muito jornal e fez-se muita notícia. Há um encontro de diálogo interreligioso em Portugal, que junta 40 confissões religiosas completamente diferentes. E isto não é notícia. E se calhar vai ser. Na Associação Ateísta Portuguesa vai ser. Ou seja, nós temos que pensar, e eu acho que os meios de comunicação social não fazem isso por querer, mas não podem ir na onda deste discurso de ódio. Porque assim, se eu não respeito o outro que acredita numa coisa diferente da minha, mesmo que seja Deus, pior ainda, então eu não vou ter nenhuma tolerância mesmo com alguém que diz que Deus não existe. Se eu estiver habituado a saber lidar com outro que acredita noutra coisa diferente da minha e que nós podemos comer juntos, podemos ser amigos. Nós podemos ser amigos juntos. Devemos? Sim. Sim, devemos ser amigos. Alguém que não acredita, eu só tenho que respeitar. E depois tem outra coisa que eu acho que é importante. Nós discutimos muitas razões do nosso acreditar ou do nosso não acreditar. Eu acho que isso é perder tempo. Eu tenho que mostrar ao outro se eu acredito, então quando eu ouvir que tu precisas de mim, quando eu sentir que tu estás menos bem ou que tu estás bem, eu alegro-me com as tuas alegrias, mas também fico triste com as tuas tristezas. E Deus aparece por aí. Deus não é uma coisa de dizer, Deus é uma coisa de fazer. Ou seja, eu não vou discutir com um muçulmano a Bíblia e o Alcorão. É pura perca de tempo. Mas se nos sentarmos dois à mesa, ele beber umas águas, eu beber uma cerveja e os dois podermos comer qualquer coisa em comum. Uns amendoins, que é para ninguém ficar fora. Pronto, se tiver que ser uns amendoins, sem piripir, claro, porque eles gostam muito de piripir, não é? Mas se nós pudermos estar juntos e conversar sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o que é isto de viver neste país maravilhoso que se chama Portugal, nós estamos a construir uma coisa que não existe em muitas partes do mundo. Eu lembro-me uma vez, estava na Turquia, e foi assim um dos momentos impressionantes. Eu estava a tomar um chá, era eu, um pastor protestante, era um judeu e um muçulmano. E lembro-me que o protestante virou-se para mim e disse-me assim: Padre João, estarmos a tomar um chá na Turquia, um judeu e um muçulmano, um padre católico e um protestante, isto é uma coisa intolerável. É uma raridade, sem dúvida. Sim, é improvável. E eu dizia-lhe, mas em Portugal isto é provável. E porquê é que muita gente quer vir viver para o nosso país? Porque nós temos isto. E nós não podemos normalizar o intolerável. Que é termos algumas pessoas que colocam isto em causa. Porque isto é o ser português. Isto está-nos no sangue. E a gente, quando canta Heróis do Mar, este Heróis do Mar não é os canhões e as espadas e as balas. São os Heróis do Mar que foram capazes de casar com índias, foram capazes de criar uma nova raça, os mestiços. Não é? Nós cruzávamos o nosso sangue com os outros. Os nossos homens amaram outras mulheres. As nossas mulheres, contudo, não amaram outros homens. E isto é que faz de nós, se quisermos, aquilo que Luís Camões dizia, a pura alma lusitana. E nós não podemos perder isto. Mas é a preservação dessa pura alma lusitana de encontro de culturas que pretende e que motivou a organização da segunda edição Volvidos 12 anos? Sim, e depois nós estamos no Minho, na chamada Roma Portuguesa, onde existe uma forte vertente conservadora. E fazer isto numa aldeia minhota, a 7 km da cidade dos arcebispos, é qualquer coisa de escandaloso. Mas acho que é um escândalo bom. Não é? Que deve fazer pensar as pessoas. Porque nós estamos numa cidade que nos últimos anos aumentou muito. E cresceram também uma série de templos que há 12 anos não existiam,
estou a imaginar templos do hinduísmo, estou a imaginar algumas igrejas evangélicas que não tinham sequer nenhuma representação em Portugal, estou a imaginar os primeiros passos da primeira mesquita de Braga. Ainda não nasceu em Braga uma sinagoga, mas creio que não está longe disso. E isto há 12 anos atrás, há 50 anos atrás, era impensável. Não é? Então, o que é que a gente faz com este potencial todo? Terá que existir alguém que diga, olha, antes que aconteça alguma coisa má, vamos nos sentar, vamos conversar, e se porventura acontecer alguma coisa menos boa, como é que nós juntos vamos resolver este problema? Antes que aconteça alguma coisa má. Se não deixamos andar, e depois ficamos uns contra os outros. E quando ficamos uns contra os outros, não há ninguém que possa viver em paz. Porque alguém vai tentar descobrir quem é que tem razão. E ninguém tem razão. Falávamos há pouco desta ser a segunda edição, envolvidos 12 anos. Em comparação com a primeira edição, que conclusões tirou nessa altura e como é que elas se comparam agora? Como é que na altura fez o somatório daquilo que ganhou com a primeira edição e o que é que acha que desta forma ganha de diferente nesta nova edição? Sim, nesta evolução, portanto. Sim, há uma evolução. Nós na primeira tivemos cerca de 32 confissões religiosas, nesta tivemos 40. As negociações foram muito mais profundas, porque creio que agora há uma espécie de discursos de ódio que estão mais patentes. E por isso nós criamos duas plataformas das confissões religiosas residentes, as que têm uma tenda, das confissões religiosas passantes, que passavam e que não eram residentes, não ficavam na aldeia, não é? E essa realidade há 12 anos atrás não existia. Conseguimos criar aqui também algumas plataformas diferenciadoras. Não tínhamos um espaço de oração e agora temos. O refeitório comum continua a existir. As restrições alimentares tiveram que ainda ser mais apertadas, porque se há 12 anos atrás podíamos comer ovos, agora não podemos comer ovos porque temos uma confissão religiosa que não pode ter ovos na alimentação. Estou a citar algumas coisas muito particulares, porque quem nos ouve acha que até pode parecer ridículo, mas fazer uma emenda em que todos possam comer demorou quase 1 mês e meio. Porque depois nós vamos fazer emenda, temos que meter todos os produtos que utilizamos, temos que meter todos os rótulos dos produtos que utilizamos para mandar para os vários líderes, para que eles, de uma certa forma, vejam ou que não tem banha de porco, ou que não tenha peixes com escamas, ou que não tenha... Sim, coisas deste tipo, não é? Mas é possível fazermos, portanto foi possível que durante estes 3 dias eles estiveram cá, e almoçaram cá, e jantaram cá. Estamos no último dia da Aldeia das Religiões. Diga-me que atividades é que foram levadas a cabo pelas variedíssimas confissões aqui presentes que mais gostaria de destacar, que realmente lhe deram prazer ver acontecerem aqui? Olha, estou-me a imaginar que o budismo fez uma sessão de meditação em que vários líderes religiosos participaram. Estou a ver os hinduístas a promover uma palestra sobre os princípios fundamentais do hinduísmo, assim como os Bahá'í a explicarem quais eram os princípios fundamentais da sua religião. E estou a ver toda a gente a fazer perguntas, a perceber, mas isto e aquilo. Perguntas não para debater se tu tens ou não razão, mas perguntas para eu saber. Saber e guardar. E quando chegar um dia, a caixa abre e diz, não, desculpe lá, mas o senhor está enganado, porque eu já estive num encontro e essas pessoas não acreditam naquilo que você está a dizer. No fundo, todos eles foram comungando com o que tem de bom, de belo e de bem. Que é isso que nós devemos guardar. É extremamente platónico. O Não, bom, não é o belo e o bom. O bom, sim, o bom e o belo, é, aliás. Mas é isso que nós devemos tirar de cada pessoa. Porque é a única forma possível, até dentro da nossa família. Hoje em dia é possível que dentro de uma família possa haver agnósticos, ateus, católicos, protestantes, evangélicos e alguém muçulmano, por exemplo. E como é que nós nos juntamos todos à mesa para celebrar o aniversário da mãe? Como? Como é que estamos todos à mesa para os católicos celebrarem o Natal, mas os outros já não celebram o Natal, mas celebram a festa da família, mas estão ali? Como é que isto se faz? Isto só se faz se eu tirar o bom, o belo e o bem de cada um que está ali. Porque tu, no fundo, és meu irmão, és meu cunhado, és minha prima ou és meu primo. Tu tens alguma coisa a ver com a minha vida. Se estamos a ligar às diferenças, então a gente nunca está em lado nenhum. Ora, as questões alimentares, que já sabemos que é sempre um desafio quando pessoas com várias dietas se juntam, quais foram os principais desafios da organização da Aldeia das Religiões?
O principal desafio é todos estabelecermos uma plataforma de diálogo em que todos estamos de acordo com os princípios comuns que foram traçados por todos. Passo a exemplificar. Onde é que vamos fazer a aldeia das religiões? Onde? Se for num terreno da Igreja Católica é problema. Se for num terreno dos muçulmanos é um problema. Então estamos num terreno que é para todos terra estrangeira. Laico, portanto. Sim. A ordem das casas. O primeiro que chegar escolhe a casa que quer. Houve gente a vir no dia anterior? Sim. E houve gente a vir no próprio dia. Mas isto não foi dito a ninguém. O princípio estabelecido foi o primeiro que chegou ocupou a casa e foi-lhe dito a ele a ordem de chegada permite a escolha da casa. Ao fim todos ficaram a saber que a ordem das tendas foi pela ordem de chegada. É aleatório. Porque se eu dissesse antes que a ordem de chegada era o primeiro que chegasse, alguns vinham para aqui acampar uma semana antes. Acha que este evento tem sucesso, ou pelo menos pretende combater o ódio e a discriminação na sociedade portuguesa? Sim, há aqui palavras que eu não comungo, que é êxito e sucesso não combinam com religião. E sempre que alguém as quiser combinar, vai sofrer. Vai sofrer. Este tipo de encontro é como você ter um copo de água e lhe colocar 3 gotas de limão. Se você beber logo, ainda vai saber muita água. Mas se deixar ficar um tempo, aquelas 3 gotas vão transformar aquela água em sabor a limão. E acho que quem nos ouve lá em casa está a perceber onde eu quero chegar. Se eu estiver preocupado com o êxito, com o sucesso, então eu não posso deitar 3 gotas de limão. Eu tenho que deitar 3 ou 4 limões. Mas porque então, este tipo de coisas, este é um trabalho artesanal, quase de ourives, em que ele vai trabalhando a peça de ouro assim muito devagar. E vai demorar tempo, mas ele vai conseguir fazer uma peça fantástica. Ou seja, isto vai devagar, aos poucos. Mas isto consegue-se, porque estas coisas que são feitas em surdina, não é? Estas coisas mudam a sociedade, mudam. Se repararem os homens que mudaram o nosso país, e houve muitos que mudaram o nosso país, vou dar um exemplo. Aristides Sousa Mendes. O Aristides Sousa Mendes mudou a mentalidade do nosso país em relação aos judeus, passado muito tempo até da sua morte. Aliás, ele foi incompreendido naquele tempo. E hoje nós fazemos homenagens, dizemos este homem fez a diferença no seu tempo, porque fez uma trajetória diferente de todos os outros que condenavam os judeus. E hoje nós olhamos para o Aristides Sousa Mendes como um português que deixou uma marca bela no mundo. Mas só muito tempo depois. Se eu estiver à espera de ter sucesso logo, nunca existia um Aristides Sousa Mendes, porque ele ficou depenado completamente. Ele acabou na ruína. E para se construir coisas profundas, é sempre assim, uma coisa artesanal. Que se calhar daqui a 20, 30, 40 anos, alguém vai dizer, calma aí, em Priscos uma vez houve uma série de malucos que inventaram uma coisa que nós devíamos replicar em todas as cidades do país. Então sente-se feliz com esta semente que semeou neste muito bem, uma semente. E planeia trazer-nos mais sementes do... Sim, nós agora estabelecemos uma plataforma, vamos tentar juntar estas pessoas para fazer um grupo, vamos estabelecer um conjunto de princípios, tipo uma plataforma, para que possamos reunir todos os meses para ver quais são as nossas preocupações, ver aquilo que nós podemos fazer juntos, podermos comer juntos, podermos irmos aos espetáculos uns de cada um, ou seja, fazer coisas diferenciadas, mesmo que sejam pequenas. E acha que o futuro deste encontro, desta abertura entre pessoas de várias origens, várias fés, ou falta delas, um dia vai permitir uma abertura suficiente para a presença da Associação Ateísta Portuguesa num evento destes? Eu acho que sim. Porque se vocês acreditam ou não acreditam em algumas... Nós acreditamos sempre em alguma coisa. E aqui, não vamos discutir agora. Sim, acreditamos sempre em alguma coisa. O mal está no classificar a coisa. Eu não posso classificar as coisas, porque aí começa a discussão. Mas todos nós acreditamos, acreditar o que é dar o coração. A palavra latina, grega, que dá origem à palavra acreditar, é entregar o coração. Todos nós entregamos o coração a alguma causa, a algum ideal,
algum sonho. Todos nós. O nosso problema é quando eu achar que o meu sonho e a minha entrega do coração é mais importante do que a tua. Então porquê é que a Associação Ateísta não pode ter lugar? Porquê? Vocês não têm sonhos? Essa é a minha questão. Vocês não têm sonhos? Todos? Todos temos São sonhos. os sonhos da humanidade. Não, todos temos sonhos. Mas se calhar todos nós precisamos aprender com isso. Eu agradeço-lhe imenso a sua participação nesta entrevista. Foi muito enriquecedor vir aqui à Aldeia das Religiões. Ficamos com pena não termos participado com outras entidades, mas esperamos que no futuro haja abertura para isso e agradeço-lhe do fundo do coração. Tudo que depender de mim, claro que sim. Obrigadíssima. Mais uma vez, obrigada, Padre João Torres, pela presença no Homo Sem Deus. Foi uma conversa fascinante sobre este evento cujo objetivo foi criar um espaço de diálogo que possa fomentar a cortesia espiritual e a abertura do coração ao universo do outro. Agradecemos a partilha de experiências e esperamos que de futuro possamos ser convidados novamente, mas desta vez com uma participação efetiva. Aos nossos ouvintes, sublinho que queremos ouvir as vossas opiniões. Deixem-nos a vossa mensagem ou mensagem de voz nas redes sociais. Caros primatas pensantes, obrigada por nos acompanharem neste episódio do Homo Sem Deus. Sigam-nos nas redes sociais @Homo Sem Deus para atualizações e interações exclusivas. Se tiverem perguntas ou histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou uma mensagem de texto. Queremos as vossas histórias no espaço do ouvinte. Juntos, vamos continuar a desafiar o pensamento mágico e a instigar o pensamento crítico. A união deste evento da Aldeia das Religiões só pode mesmo ser feita através da culinária. Onde não há debate, não se trocam ideias. Cada um faz o monólogo da sua narrativa e vai sorrindo e acenando aos outros que falam igualmente sozinhos. Aliás, o próprio Padre João Torres refere isso mesmo. O objetivo não é ver quem tem razão, é ficar a conhecer o outro. E nesse sentido, não há espaço para crítica ou evolução, apenas para a conservação das crenças, muitas vezes redutoras, de cada um. Ouvimos exemplos como cobrir a cabeça e ombros para respeitar Deus, pagar dízimos às igrejas, ideias absolutamente erradas como o criacionismo e uma ceguez tremenda em reconhecer que mudam-se as religiões, mas não se mudam os dogmas. E na maioria das vezes nem se mudam as histórias. No entanto, tomamos a missão de levar o debate às tendas que nos foi possível visitar e assim, como prometido, vamos à conversa com o João Monteiro para refletirmos sobre este evento. João, dá-nos um resumo da tua experiência na Aldeia das Religiões. A nossa visita à Aldeia das Religiões foi uma experiência bastante interessante, até dentro do contexto em que tal aconteceu. É preciso contextualizar aqui um bocadinho os nossos associados e quem nos acompanha, que inicialmente foi feito um convite à Associação Ateísta Portuguesa para estar presente no evento, convite esse que depois foi desfeito, foi descontinuado, por pressão de algumas das organizações religiosas presentes, pressão essa que fizeram junto à organização. E, portanto, nós decidimos, enquanto associação, membros dos órgãos diretivos, que queríamos estar presentes, e se não vamos estar presentes como participantes do evento, vamos estar presentes como visitantes do evento. E foi isso que fizemos. Portanto, tanto eu, enquanto presidente, como a Eva e um dos nossos apoiantes estivemos presentes, 3 ateus estiveram presentes no evento, para visitar e a contactar com as pessoas no local, com as várias organizações no local. A minha experiência foi bastante positiva nesse sentido, primeiro porque marcámos presença a nível institucional, demonstrámos que se não nos queriam de uma maneira, nós temos o direito de estar presentes, porque é um evento aberto ao público, e exercemos esse direito. E por outro lado, foi também bastante proveitoso, porque ao contactar com
com as várias organizações presentes no evento, entramos em diálogo com elas, que acho que era esse o propósito do evento, um diálogo ecuménico entre as várias organizações religiosas, e nós acabámos por também dar a nossa opinião sobre os assuntos, ouvimos, respondemos, debatemos, e foi um diálogo bastante profícuo e respeitoso entre ambas as partes, como não poderia deixar de ser. E, portanto, o balanço que eu faço é bastante positivo deste evento, da nossa participação no evento, dado o contexto e dadas as circunstâncias que levaram que o evento ocorresse desta maneira para nós. Considerando estas circunstâncias em que nós fomos convidados e desconvidados, decidimos ir aqui um bocadinho à revelia, aparecer por lá, falar com as pessoas, quais eram as tuas expectativas ao entrares na Aldeia das Religiões naquele dia? Bom, as expectativas é que aquilo estivesse cheio de pessoas, cheio de visitantes. Essa era a primeira expectativa que eu tinha, e foi um choque, um embate quando lá cheguei e estava pouca gente. Mas também compreendo que tivesse pouca gente. Era um fim de semana, de manhã, as pessoas podiam ainda estar nos seus locais, nos seus templos religiosos, e não ter tido tempo ainda de lá chegar. E é normal também no fim de semana as pessoas deslocarem-se ao evento mais na parte da tarde, a seguir ao almoço. Portanto, almoçam em família e depois vão ao evento, e eu acho que bem foi isso que aconteceu da parte da tarde, que já estava um bocadinho mais composto comparado com a manhã. Portanto, essa, em termos de expectativas, essa foi a primeira. A segunda foi que decorreu tal como eu esperava, ou seja, o segundo aspecto foi de acordo com as minhas expectativas, no sentido em que chegámos lá para conhecer o local, conhecer as várias organizações, tentar perceber quais eram as organizações religiosas que estavam presentes e falar com elas, e isso aconteceu. E aconteceu de modo bastante profícuo, como já disse, e aí as minhas expectativas confirmaram-se. E outro aspecto que se confirmou, também é preciso dizer isso, foi tentar procurar o organizador do evento, o padre João Torres, o padre da Igreja Católica, que estava responsável pela organização do evento, o tal elemento da organização que nos contactou numa primeira fase e que nos convidou a estar presentes. Portanto, o desconvite foi alheio à vontade dele, e, portanto, gostaríamos de o ter encontrado para falar com ele, também dar uma palavra, e essa expectativa concretizou-se também. Encontrámo-lo, não só falámos com ele, como o conseguimos entrevistar. E, portanto, foi outra das minhas expectativas que se concretizou, e também me felicito por isso. Eu estou-te a entrevistar, mas vou meter aqui a minha chega e vou-te dizer quais eram as minhas expectativas. Ou melhor, uma das minhas expectativas era que houvesse muito mais participantes de várias religiões. Portanto, a lista que nós vimos de participantes era enorme, apesar de serem a maior parte deles cristãos de várias confissões, e eu estava à espera de ver uma série de pessoas e uma série de tendas ou casinhas de muitas religiões, confissões, o que lhes queiramos chamar. Chegamos lá, algumas estavam fechadas, outras estavam sem ninguém lá dentro, havia pouca gente efetivamente presente dessas instituições. E o padre João Torres falou-nos daqueles que lá estavam presentes fisicamente e de outros que passavam e andavam. Ao passar e a andar, o que é que tu entendeste disso? Quer dizer, isto estava nas tuas expectativas depois de veres a lista de pessoas que estariam presentes? Não estava nas minhas expectativas. Aliás, quando disse há bocado, na questão anterior, que as minhas expectativas é que tivesse mais gente, estava a falar do público, mas é verdade o que estás a dizer. Também esperava que das 40 organizações, cerca de 40 organizações que se mobilizaram para o evento, ou que disseram que iriam estar presentes, efetivamente não estiveram, e o padre explicou-nos porquê. Algumas não quiseram marcar presença por motivos de várias ordens. Por exemplo, a comunidade israelita não quis estar presente por causa do atual conflito israelo-palestiniano, e tinha receio de algum tipo de retaliação e achou por bem não estar. E só esteve presente em momentos específicos, como o padre explicou, na altura em que era para falar ou para estar presente apenas para emitir uma opinião, ou para falar ou debater, e depois foi-se embora. E tal como fez essa comunidade, fizeram outras também. Ou seja, foram lá para demonstrar que estavam presentes e dar algum tipo de apoio, mas não ficaram ao longo dos 3 dias do evento. Podemos interpretar isso de várias maneiras. Pode ter sido por questões de receio de algum tipo de retaliação, de não se sentirem muito à vontade, de se calhar não estarem até tão interessadas quanto isso num suposto diálogo ecuménico como o que era pretendido. Podem não ter até, inclusive, pessoas suficientes para estar nas tendas. Portanto, é importante explicar lá para casa, para quem não esteve no evento, apesar dessas 40
cerca de 40 organizações estarem inscritas para participar no evento, nem todas tinham tendas. Portanto, as tendas que estavam vazias eram tendas de organizações que efetivamente se comprometeram a estar no local e que supostamente teriam uma representação, mas que no momento em que nós lá estivemos, elas estavam vazias. A todas as outras, que seriam, arrisco a dizer, mais de metade, muito mais de metade das organizações, dessas 40 organizações, nem sequer tinham tenda, portanto, foram só lá de passagem e não se envolveram no evento. E este não envolvimento no evento também pode e deve ser interpretado, mas isso será uma interpretação e uma análise que terá de ser a própria organização do evento a fazer, mas eu, enquanto visitante que esteve lá, questiono-me sobre isso, o que é normal. Todos nós que temos experiência organizativa sabemos que às vezes é difícil mobilizar as pessoas, principalmente quando organizamos um evento com diferentes instituições. E deixamos aqui aos nossos ouvintes a oportunidade de nos darem a vossa opinião acerca desta noção de participante não praticante, um bocadinho como os católicos não praticantes, só lá vão naqueles eventos assim mais importantes. Sim. Eu queria te fazer perguntas acerca do evento em si, das conversas que fomos tendo com alguns grupos, que a meu ver foi das coisas mais interessantes que eu fiz em toda a minha vida, mas especificamente aqui na Associação Ateísta Portuguesa. Recordas-te certamente da Ana, da Igreja Adventista, que nos recebeu de braços abertos, uma pessoa simpaticíssima, a meu ver, das pessoas mais calorosas com que nós tivemos contacto nesse dia. Ela é da Igreja Adventista e referiu que o sábado, e vou sublinhar que o sábado foi o dia em que nós fomos ao evento, o sábado é o dia de descanso sagrado da sua denominação, mas parecia não entender que trabalhar para a Igreja também é trabalho. Como vês esta capacidade de compartimentalização e como é que fazes a análise desta postura que vemos tantas vezes em pessoas religiosas? São as incoerências normais entre os praticantes. Acho que todos nós, em alguma fase da nossa vida, aqueles que foram praticantes já cometeram essas incoerências. E é quando nos questionamos sobre essas incoerências que se calhar começamos a pensar que há ali coisas que não fazem sentido, seja na doutrina, seja no nosso comportamento no dia a dia. E tu chamaste a atenção para isso e eu não sei se ela percebeu. Portanto, estamos tão imersos, e no caso ela estava tão imersa na sua religião, na sua prática religiosa, que não percebe as contradições da mesma e as contradições internas da mesma. Nomeadamente essa que falaste, quer dizer, se descansam ao sábado, mas ali estava num sábado a trabalhar em prol da sua denominação religiosa. Depois, devo dizer que, sim senhor, concordo contigo, foi uma das pessoas mais simpáticas com quem nós tivemos a oportunidade de falar. Foi também a pessoa com quem tivemos a conversa mais longa durante aquele evento. Quase que perdimos a hora do almoço a falar com ela. A seguir só tivemos tempo de falar numa conversa mais breve com a comunidade muçulmana que estava na tenda ao lado, e logo a seguir tivemos de despachar a conversa para ir almoçar de facto. Isto é importante para dizer que nós temos diferentes tipos de conversa com diferentes denominações religiosas, umas mais longas, umas mais aprofundadas, outras mais abreviadas, outras falámos de questões mais técnicas, como foi a questão quando abordámos a conversa com os Mormons, em que a questão que me interessava mais era a parte da genealogia, porque é que eles usavam a genealogia. Aí foi uma conversa mais técnica, digamos assim. Também é importante dizer a quem está a ouvir que nessa conversa inicial com a Ana, da Igreja Adventista, tivemos a falar em conjunto, mas nas outras tendas dividimos-nos em grupos, e a Eva esteve a falar com umas pessoas dessa denominação, eu estive a falar com outras, e portanto as conversas aí divergiram um bocadinho. Mas retomando aqui então o foco, esta conversa com a Ana da Igreja Adventista, foi uma conversa de facto bastante interessante. Ela estava muito imersa na sua religião, falou com uma grande paixão e parecia ter algum conhecimento do funcionamento interno da sua religião e da doutrina no geral, mas um aspecto curioso é que eu notei ali um alheamento face à realidade. Portanto, muito do discurso e das ideias promovidas por aquela religião são completamente alienadas face à realidade do dia-a-dia. E isso leva-me a uma segunda questão. A tentativa, por exemplo, de fundir conceitos opostos como o criacionismo e o evolucionismo, dizendo que Deus criou os homens, os peixes, as aves, etc., mas que isso não significa que não tenhamos mudado com o tempo.
E por outro lado, também nos foi dito que o dilúvio da Arca de Noé aconteceu numa época em que não havia continentes separados, apenas uma Pangeia. Qual é a dificuldade de debater estes temas como cientista e como ateu? E já agora, para quem realmente não está a par da ciência e daquilo que são factos, explica-nos um bocadinho porque é que o criacionismo não se confunde nem pode fundir-se com o evolucionismo e porque é que não é possível que houvesse uma Pangeia no tempo de Noé. Por um lado, enquanto pessoa formada em biologia e que trabalhou como comunicador de ciência, eu acho este um dos temas mais desafiantes e mais estimulantes que posso encontrar pelo caminho, e estou muito habituado a este, principalmente no que toca ao debate do evolucionismo, a debater com pessoas com esta convicção. O grande desafio e a grande dificuldade prende-se é com o tempo que é necessário para desmontar muitos destes conceitos. Eu precisava de muito tempo e comecei, quando estávamos a falar com a Ana, comecei por tentar desmontar algumas das ideias pré-concebidas que estavam ali em causa e que estavam erradas, mas era tanta coisa ao mesmo tempo que eu tive dificuldade, comecei a montar o raciocínio e não consegui completar. Era tanta coisa que no pouco espaço de tempo que temos não foi possível desmontar tudo o que estava a ser dito. No entanto, não deixe de achar curioso o aspecto que mencionaste, que é a tentativa de conciliar o que é a sua crença religiosa com o conhecimento. Portanto, eles não negam o conhecimento científico na sua totalidade, negam os aspectos que entram em conflito com as ideias religiosas, mas o resto tentam encaixar. Portanto, reconhece que o que não é possível encaixar, o que é contraditório, o que é científico para eles está errado e o que está certo é a Bíblia. Ela disse várias vezes que a Bíblia tem a verdade e, portanto, é com base naquilo que começam, mas depois tentam conciliar o resto das coisas, porque ela também disse várias vezes que não nega a ciência. Portanto, é interessante, e por não negar a ciência, tenta depois fazer essa conjugação. É assim que justificam psicologicamente a união das duas ideias e a tentativa de não estarem completamente isolados numa bolha, fechados da realidade, e neste caso da realidade científica. Tentam juntar as duas coisas. Mas de facto é difícil desmontar em tão pouco tempo, como eu disse, aqueles conceitos. É impossível, no caso da Pangeia, que tu também mencionaste, é impossível o caso do dilúvio retratado, tal como retratado na Bíblia, ter acontecido na altura da Pangeia, porque são épocas completamente distintas. Obviamente não estou a assumir que o dilúvio, tal como está descrito na Bíblia, aconteceu. Primeiro que fique claro. Até porque isso é um relato escrito que não é característico do cristianismo nem do judaísmo. Podemos encontrá-lo também na epopeia de Gilgamesh, Sumério. Portanto, é muito mais antigo. Esse épico pode ter servido inclusivamente de inspiração para o relato bíblico. É algo que está na memória coletiva da humanidade. Tenha acontecido algo semelhante a um dilúvio ou tenha sido uma obra de ficção, mas passou, está escrito na memória coletiva da humanidade um pouco por todo o mundo. Mas independentemente da veracidade, tal nunca poderia ter acontecido na Pangeia, porque são épocas geológicas completamente distintas. Na Pangeia não havia seres humanos, como também não houve nunca os dinossauros e coexistiram com os seres humanos, que é outro mito, outra ideia pré-concebida que muitos grupos religiosos, principalmente os evangélicos, têm. Portanto, não têm uma noção de profundidade temporal à escala geológica e, portanto, tentam conciliar as coisas naquelas cabeças. Está tudo muito misturado, parece que quase tudo aconteceu em simultâneo, até porque alguns evangélicos acreditam na Terra jovem, com apenas cerca de 6.000 anos, e, portanto, nunca poderia haver esta profundidade temporal. Quando falámos com a Ana, perguntámos também essa questão de como é que eles viam a profundidade temporal a nível geológico, e lá está um daqueles exemplos em que se tenta aproximar da ciência, e disse que não, que na religião dela acreditavam que a Terra tinha milhões de anos, era muito antiga, e foi daí que depois foi buscar a Pangeia. Portanto, ela tinha alguns conhecimentos na sua cabeça sobre conhecimentos esses que aprendeu nas aulas de ciências, e tentava conjugar isso com a sua crença religiosa. Mas também devo aqui dizer, porque a Eva colocou esta questão à Ana, que era como é que ela lidava com isto, com as suas crenças na altura, quando estava na escola. E ela explicou que ela tinha uma visão bastante pragmática na sala de aulas, quando tinha de fazer os testes.
as respostas que davam era com base naquilo que tinha aprendido na sala de aula, mas sabia que aquilo não era a verdade. Portanto, dava aquelas respostas porque tinha de as dar para passar, mas sabia que aquela não era a verdade e que a verdade era a que estava na Bíblia. É um exemplo de compartimentalização do raciocínio, que é a crença num lado, o que é a ciência no outro, sendo que para ela crença e ciência e realidade são coisas opostas à nossa. Para ela a realidade, a verdade é o que está na Bíblia, é o que para nós é a crença, e o que para nós é ciência, factos, realidade, é para ela uma crença. Portanto, ela acredita que aquilo é assim para poder responder nos testes, mas que a realidade é a realidade bíblica. Portanto, estamos aqui a falar de posições diametralmente opostas e até cruzadas. Não sei se te recordas que a pessoa que abordou, para minha grande surpresa, a questão da Pangeia e que apresentou a Pangeia como a única opção de se ter feito um dilúvio ao nível global, foi, na verdade, uma pessoa chamada Marta. E eu vou só acrescentar aqui que várias pessoas vieram a intervir nesta conversa, num momento ou noutro. A Ana esteve sempre presente, mas outras pessoas foram dando opiniões, chegas. E esta questão da Pangeia veio da Marta. Marta, que era, não sei se te recordas, veterinária. Portanto, cientista, não é? Tem que ter estudado ciência e tem que ter visto, por exemplo, como é que se formam as raças caninas. Porque é uma escala minúscula em comparação com a evolução do ser humano, mas tu consegues perceber que ao selecionares que cachorros é que vão passar a progenitores da próxima geração, em meia dúzia de gerações tu consegues ter uma raça com características selecionadas por ti. Se isso consegue ser feito pelo ser humano, é evidente, aí, numa microescala, o que é o evolucionismo. Isto é uma coisa que uma veterinária tem que ter acesso no seu dia-a-dia. Ela vê diferentes raças de cães todos os dias. E eu questiono-me como é que uma pessoa que está nessa área consegue fazer este tipo de compartimentalização, sim, mas também tem que ser ignorar aquilo que aprendeu na escola. Sim, sem dúvida. E não só na escola, mas na universidade. Sem dúvida. Como é que esta pessoa consegue fazer não ter esta noção? Foi também um dos aspectos que me causou mais estranheza, porque quando soubemos ao longo da conversa que ela era veterinária, causou-me bastante impressão, estranheza, questionamento também, como é que ela compartimentalizava e como é que justificava isso. Lá está, tem a ver com as nossas expectativas. Quando sabemos que estamos a falar com alguém com formação científica, estamos à espera que essa pessoa tenha o mínimo de bases científicas para podermos entrar em diálogo e para compreender os conceitos. Ora, ela demonstrou, essa Marta demonstrou não ter esses conhecimentos ou presentes, ou seja, ou não tinha os conhecimentos, ou ignorava-os, como tu disseste. E eu acho que o que ela fazia era ignorar certos conhecimentos, certas posturas científicas, digamos assim, porque para eles a verdade é a verdade bíblica, é o que está na Bíblia. No caso de evolução, isso, estranhamente, eu estranhei isso muito, 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 que era o facto de uma veterinária, eu pensava que a veterinária poderia ter dito, era o que eu esperava que ela dissesse, ok, nós na nossa crença religiosa temos isto, mas eu por acaso como veterinária reconheço que existiu evolução e poderia partir daí. Mas não só não reconheceu, como o conhecimento que ela demonstrava de evolução não era o mais correto. Agora já não me recordo se foi a Marta, se foi a Ana, que quando falou da evolução, apresentou a evolução como uma evolução linear em vez de ramificada, e até lançou a pergunta assim como se tivesse... aquela resposta lançou a pergunta como se fosse um desafio. Se a evolução é verdade, porquê é que ainda existem macacos? Pois é, ó primatas pensantes do meu coração, porquê que ainda há macacos se nós descendemos deles? Foi assim ao pensarmos nisto que eu e o João olhamos um para o outro, sem mais nenhum tipo de argumento, atiramos os braços para o ar em louvor, ajoelhamos em oração e convertemo-nos em simultâneo. Eu sei, este é só o segundo episódio, mas vamos ter mesmo que ficar por aqui porque ambos decidimos dedicar-nos a rezar o terço a tempo inteiro. Peço-vos do coração, convertam-se, salvem-se enquanto é tempo, o fim está próximo, Jesus vem aí.
Não, lamento. Não há nenhum argumento religioso que resista ao escrutínio da razão. No próximo episódio teremos muito mais para vos dizer sobre a Aldeia das Religiões. E para que não vos falhe a memória, a segunda parte sai já na próxima semana. Depois retomaremos o ritmo habitual do podcast, com episódios quinzenais. Se estão a gostar do Homo Sem Deus, sigam-nos nas redes sociais através das páginas da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdo exclusivo. E para se manterem atualizados sobre a Associação Ateísta Portuguesa, visitem a ateistaportuguesa.org. E não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Até à próxima semana e não deixem nunca de responder a quem vos pergunte porque é que ainda há macacos. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo Sapiens sem Deus.